Pessoal, não imaginava mesmo que a decisão do Renato em levar um time misto, reserva, misturado para Santiago do Chile fosse causar tanta polêmica, né? Tanta polêmica. E eu resolvi me manifestar também através do canal do Mazela, nesse papo direto com vocês, né? O Fluminense tem um compromisso sábado contra o Botafogo. O Fluminense não ganha do Botafogo 8 jogos, sendo 7 derrotas seguidas. É tapetinho no Engenhão, é sintético. Lembrando que o jogo de amanhã, que você vai ver e ouvir no canal do Mazela, também é sintético a grama. A grama é sintética. Então, começamos a fazer várias elucubrações, vários papos, mas de forma direta. Sabe que eu não enrolo, não fico em cima do muro. A decisão do Renato, no primeiro momento você fala assim, pô, que loucura, que maluquice, o que esse cara quis fazer, né? Mas também essa repercussão está tendo porque o Renato, que é um cara polêmico, é um cara que está sempre na mídia, enfim, eu acho que ele amadureceu muito como técnico, não é só motivador, entendeu? Tem as suas teimosias, né? Que estão aí para a gente ver na história dele, mas de qualquer maneira, eu reputo ele um bom treinador. No momento que o Fluminense o contrata, eu acho que era a melhor opção. A verdade é o seguinte, desde que ele chegou foram 3 vitórias e um empate. É verdade que o empate contra o Vitória, da maneira que foi, sensação, gosto amargo de total derrota, né? Por várias circunstâncias. Não só por culpa dele, a verdade é essa. Jogar só na conta dele eu acho sacanagem. Não é bem por aí. O Cano no início podia ter rolado para o Ganso, era um gol feito. O Canobi perde gol. O Inácio perde gol de cabeçada. Então, o Fluminense, ele demora a mexer, ele insiste. Agora a gente percebe que ele quer recuperar o Thiago Santos de qualquer maneira e acaba insistindo. Enfim, poderia ter feito outra substituição, não está botando o menino Lescano para jogar. Se o Ganso não tem condição, para que inventar? Bota o cara no lugar e a gente vai ver se ele tem condição ou não de vestir a camisa do Fluminense. Informações que eu tenho é que o Lavega ainda está muito verde, é muito fraquinho, não aguenta pancada, tem que ser melhor trabalhado para não queimar o menino. Então, ok, essa informação tem, então vamos deixar o Lavega para um segundo passo. Mas o Lescano não, já poderia ser mais utilizado. Não foi utilizado pelo Mano e o Renato agora está dando um pouquinho mais de rodagem, é muito pouco. Isso é uma das críticas que eu acho que o Renato poderia ser evitado se ele evitasse o Lima. O Lima é um jogador útil, mas não para entrar como 10, né? Não como entrar como 10, poderia entrar como segundo volante. E quando ele mete o Thiago Santos no final do jogo, pô, ele adianta o Bernal e deixa o Thiago Santos. Ou seja, com uma alteração, ele mexeu em 2 posições. Então tem essas coisas que a gente pode até debater e criticar um pouco o Renato para ver se ele pensa de forma diferente. Mas agora, em relação à decisão dele, agora de forma fria, um pouquinho mais distante, o jogo é amanhã, pô, o Fluminense está priorizando o brasileiro, tá? Priorizando o brasileiro e achando que a Sul-Americana está bem encaminhada. É uma decisão que tem que ser respeitada. Temos que, se você não concorda, pelo menos também não sair dando tiro, sabe? Detonando tudo. Tem que ter um pouco mais de calma. Mas se perder amanhã para a União Espanhola e se perder para o Botafogo, a porrada vai comer, realmente. O tom da crítica irá subir. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas é uma estratégia. É uma estratégia, tá? Será que ele está poupando ou é questão que, sei lá, eu não vou levar de poupar? Pelo que eu percebo, eu não vou utilizar os jogadores para o próximo jogo não se machucarem e tal. Mas não é só isso, não é só isso. O Fluminense está priorizando o brasileiro, né? O Fluminense está priorizando o brasileiro. Então, eu não sei se é só poupar ou também é um tipo de opção, sei lá. É uma questão que a gente pode parar para pensar. É poupar? Ou é opção, né? Ou as 2 coisas juntas e misturadas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente deve dar um crédito de confiança ao que pretende a direção técnica do futebol do Fluminense, né? A estratégia, né? O planejamento, para que a gente depois, deu certo, deu errado. Não é a primeira vez que o Renato faz isso no Grêmio. Ele deveria ter viajado. Mas se ele quer ter os titulares na mão, nada melhor do que ele dar o treinamento.
e não botar o Alexandre Mendes para dar o treinamento aqui, ele observar o time reserva de garoto, sei lá em Santiago. Ele pode observar pela televisão, com o telefone ele pode chegar e falar assim, pô, tira um, bota outro. Então, eu acho que esse crédito tem que ser dado ao Renato, que eu acho, e acredito, e repito aqui, que ele evoluiu muito, ele evoluiu bastante como treinador, e tenho certeza que o Fluminense foi a melhor opção, bola dentro da diretoria tricolor, ao contratar o Renato, né? Então, é uma maneira até também da gente ver como é que vai, independente do tipo de piso que o Fluminense vai jogar, que lá é sintético, mas ver como é que se comporta o Lescano, como é que se comporta, se o Nonato evolui, se o Quino se firma. É uma oportunidade para botar minhoca na cabeça do Renato. Falar, pô, cara, olha aqui, você me mandou para cá, mas eu fiz o meu, pode contar comigo. É uma possibilidade. Vitorioso ter uma rodagem. E a zaga Manuel com o Thiago Santos, ele vai botar essa zaga, tenho certeza, não vai botar garoto, para tentar dar uma equilibrada, e o Bernal também. O que me deixa assim um pouco preocupado em relação a isso é que o time que ficou, os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro para treinamento, sabe, tem alguns que eu acho que, sabe, não estão com essa bola toda e já provaram que nesse instante, não deveriam ser titulares. Como o Canóbio começou muito bem, mas vem caindo de produção, né? O próprio Hércules, pô, sabe, eu não sei se o posicionamento dele com o Martinelli acaba se tornando paralelo e acaba não se desenvolvendo, jogando bem, mas não está bem também. Principalmente esses dois jogadores, acho que não mereciam ser titulares. Poderiam, inclusive, na minha avaliação, terem ido para Santiago do Chile jogar contra a União Espanhola. Poderia, né? Já que não estão rendendo bem, e dá mais uma certa rodagem, uma certa experiência ao time do Fluminense. Se bem que com Bernal, Nonato e Lescano me parece ser interessante. O que me preocupa é a falta de treinamento. O único treinamento, que eu duvido que ele tenha treinado esse time no Rio, mas o único treinamento aconteceu hoje, já que esse vídeo deve ir mais tarde para o ar, aqui no canal do Mazella, ter treinado lá em Santiago do Chile. Então temos que dar um tempo, a gente, sabe, não pode sair dando pancada, dando cacetada, elevando o tom da crítica, porque essa estratégia é uma tentativa, é uma estratégia, e a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que é que acontece, né? O jogo do Botafogo é importante, o Fluminense desperdiçou 2 pontos contra o Vitória, o Fluminense depois vai pegar o Botafogo. Se a estratégia der certo, o Fluminense vencer, no meu modo de ver, como o jogo é considerado fora, no campo do Botafogo, grama sintética, vitória seria uma vitória fora de casa, não por estar no estado do Rio de Janeiro, mas é uma vitória fora de casa e recuperaria os 2 pontos deixados contra o Vitória da maneira que foi. E depois pega o Sport no Maracanã e não podemos repetir a cagalhopança que aconteceu contra a equipe do Vitória na última partida. Então, e outra coisa, 8 jogos, cara. 8 jogos contra o Botafogo, 7 derrotas, 7 aqui, eu tô com a caneta na mão, 7 consecutivas. A gente não pode, continuar com essa estatística contrária a gente. É bem complicado isso. Então, eu acho que vale a pena, né? Que a gente dê sequência a esse tipo de coisa, por mais o fraco que seja a União Espanhola, ou melhor, vou refazer a frase, por menos treinamento e entrosamento que tenhamos com esse time que foi lá para o Chile, eu acredito que a gente poderá, pelo menos um empate, arrancar lá, entendeu? Arrancando lá. E talvez estando perdendo o Botafogo, eu diria que a estratégia acabou funcionando, né? Então, eu repito, é uma decisão arriscada, é uma decisão corajosa, mas eu acho uma decisão pé no chão. Mas o brasileiro é o mais difícil. E a gente não vai conseguir nada. Sei lá. Mas o que a gente não pode é sofrer como a gente sofreu no ano passado, né? A gente não pode sofrer na última rodada para cair. E eu lembro que, fazendo um parênteses rápido, esse ano de eleição, e o Mário Bittencourt, quando assumiu no início, falou: pro Abel, eu só não posso cair para a segunda divisão. Tinha eleição, aquele negócio todo, negócio desse.
eleição. E ele vai repetir a mesma estratégia. Graças a Deus que a gente não sofra no Brasileiro como a gente sofreu no campeonato passado. Não é isso? Então, é difícil, mas a gente, em vez de se preocupar no primeiro lugar, que eu acho que a gente pode ir até bem além, no Brasileiro, pode até brigar por Libertadores, no meu modo de ver, entendeu? Se o Renato souber usar as peças que tem, estão dizendo aí que a Superbet, a patrocinadora oficial, vai dar de presente um jogador para o Fluminense, jogador de peso, como ela fez com o São Paulo, trazendo Oscar, porque em condições normais de temperatura e pressão, o Oscar, o São Paulo não poderia contratar o Oscar, que estava no futebol chinês. A Superbet foi lá, pimba, e trouxe. E estão dizendo que ela irá fazer o mesmo já para o Mundial agora, em junho, nos Estados Unidos. Vai trazer um jogador de peso, um jogador de renome, um jogador de qualidade técnica muito boa, e como presente ou como bônus pela renovação do contrato, antecipação de renovação ou prolongar o contrato da Superbet com o Fluminense. Esperamos que eles façam realmente isso, dê um jogador de ponta para a gente, que vai dar para mais substância, vai dar para incorporar mais o elenco do Fluminense. Estou me alongando um pouquinho no vídeo, espero que vocês estejam gostando. Vão deixando as perguntas aí, vão fazendo questionamento. Se você não está inscrito no canal do Mazella, por favor, se inscreva e deixe sempre o like. Amanhã tem jogo do Fluminense contra o União, esse jogo que eu estou achando que é de risco pela iniciativa do Renato, por ter se arriscado dessa maneira, mas acredito no bom resultado. Você pode tirar o som da televisão e ficar ouvindo o canal do Mazella. Para não me alongar muito, em cima do que eu já queria falar, sobre essa decisão arriscada, sobre essa polêmica de opção ou poupar, o jogo do Botafogo, agora a informação que todos nós recebemos, que pode vir um baita jogador para o Fluminense, eu acho que o caminho que a gente tem em 2025 vai ser de muito menos sofrimento, independente do Brasileiro, e eu acredito, sem querer fazer conta da Sul-Americana, porque a Sul-Americana classifica para Libertadores, ok, mas nós temos a Copa do Brasil, que nós temos possibilidade, temos a Sul-Americana, mesmo com essa manobra do Renato, acho que temos chance. Enfim, Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Então, sabe, são campeonatos menores, são mata-mata, e o Fluminense no mata-mata poderá se dar bem mais do que se dar bem no campeonato, que como o Brasileiro, que é de longo percurso. Então, tá aí, as cartas estão colocadas, eu não podia ficar de fora desse debate em relação, que causou uma polêmica muito grande, e causou também porque o Renato, se fosse o treinador, talvez não tivesse essa repercussão toda, né? Mas acredito e confio na estratégia. Como tudo na vida pode dar certo ou não. União Espanhola não é lá essas coisas. Não acredito que seja um desrespeito com o time local. Acredito que seja o que interessa para o Fluminense, o que é mais importante para o Fluminense, não para a União Espanhola. E os jogadores que estão tendo oportunidade, tratem de provar à comissão técnica tricolor que eles têm condições de serem titulares, e o Renato que depois se vire para armar a melhor equipe. Eu acho que esse é o grande desafio do Keno, do Nonato, do Bernal. Se eu estou esquecendo alguém, sei lá, o Lescano, o Vitoreu de ser um reserva à altura do Fábio. Os dois meninos são laterais, é bom para testar, entendeu? O Everaldo tem que se firmar, que eu ainda acho o Everaldo uma contratação muito abaixo, mas contra time fraco ele foi bem, e o União Espanhola é um time fraco, tomara que ele repita a atuação. Então, tem muito para ser visto. O que me preocupa é a falta de entrosamento, né, desses jogadores, e vamos ver o que acontece. E que, principalmente no sábado, no Botafogo, a gente, no tapetinho também, quarta e sábado tapetinho, a gente não perca. Aí a gente vai ter folga e gordura se continuar assim, porque depois vem uma sequência mais pesada, no Campeonato Brasileiro, porque a gente vai ter que parar para ir para os Estados Unidos. Então a gente tem que ter uma certa tranquilidade para não sair daqui com a corda no pescoço e depois ter que voltar e ter que remar para cacete. Então, foi dessa maneira que eu encontrei para conversar com vocês, trocar ideias com vocês a respeito dessa estratégia
da diretoria do Fluminense, da comissão técnica do Fluminense, do Renato, técnico do Fluminense, sobre essas duas partidas que deu uma celeuma do cacete. E vamos ver quem tem razão. Se não der certo, eu acho que a gente deve segurar um pouquinho as críticas. Não deixar de criticar. Ainda mais eu que critico tudo, né? Mas não é terra arrasada, né? Não é terra arrasada, mas que se não der certo, sirva para o Renato pensar e melhorar a estratégia da próxima vez. Mas acredito como tricolor, eu sempre falo, eu sou um otimista incorrigível. Eu acho que vai dar tudo certo e, se Deus quiser, dará tudo certo. Convite renovado. Amanhã você vê o jogo ouvindo o canal do Mazella no YouTube. Espero por você, porque tricolor ouve tricolor, tricolor apoia tricolor. Renatão, tamo junto e depois a gente vê como é que ficam as coisas. Se não der certo, a gente vai dar um puxãozinho de orelha e falar, bonitão, se ele foi ou não foi, isso não vai ter muita importância nesse momento. Mas se não der certo, uma orelha, outra orelha, Renatão, acorda pra vida, abre a janela e toma um ventinho. Para fechar, os mais antigos vão lembrar, os novos nem sabem. Tinha um técnico brasileiro que dirigiu a seleção portuguesa na Copa de 66. Foi a melhor atuação de Portugal numa Copa do Mundo, Copa de 66. Para quem não sabe, foi na Inglaterra, vencida pela Inglaterra, num gol polêmico que a bola não entrou contra a Alemanha. A arbitragem pusilânime é desde aquele tempo, né? Falar de arbitragem aqui no Brasileiro é uma sacanagem. Nas minhas redes sociais eu já me coloquei, né? Já expus o que eu penso desses pusilânimes que apitam no Campeonato Brasileiro, né? E fora esses pusilânimes que ficam na televisão fazendo média, que faziam cagada quando o árbitro, agora falam besteira na televisão. Mas é muro baixo, qualquer um pode falar, enfim, então vamos em frente. Então, voltando ao assunto, esse técnico antigo chamado Otto Glória, foi técnico do Vasco, da seleção brasileira, enfim, era um técnico importante, famoso, e dirigiu a seleção de Portugal. Ele dizia o seguinte, né? Se você vence, você é bestial. Se você perde, você é uma besta. Então, é assim que eu vejo que vai acontecer com o Renato, caso não dê certo. Se deu certo, palmas para ele, bestial. Se não deu certo, vai ser uma besta. Mas vamos em frente, vai dar tudo certo. E amanhã no canal do Mazella, o jogo do Fluminense contra a União Espanhola. Forte abraço, tamo juntos, saudações tricolores. Tchau.